Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Tiago. O Salomão tem muitas tiradas de sabedoria. No capítulo número 1, verso 12, o apóstolo Tiago vai nos oferecer alguns ensinamentos preciosos. Isso que eu disse há pouco é claro para você que não está com sintomas, mas para quem eventualmente está com sintomas, acredito que não haja ninguém aqui, porque senão não estaria aqui hoje, mas se tivesse, certamente você tem que correr para o UPA, para o médico, um pronto atendimento, para receber o atendimento o mais rápido possível. Tiago capítulo 1, versículo número 12, fala conosco, Senhor, pela Tua santa palavra. Nós esperamos ansiosamente, como a corça suspira pela corrente das águas. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler? Diz assim. Eu vou ler na mensagem. Diz assim: aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida eterna. Agora, na Almeida Revista Atualizada, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Olha o que estávamos falando. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Irmãos queridos, eu quero hoje aqui dizer para vocês que nós, como cristãos, servos do Senhor, somos enquadrados numa posição perante o Senhor Deus, como realeza. Eu não sei se você sabe, mas existem inúmeros termos na Bíblia que definem o povo de Deus como uma realeza. Não é muito difícil de imaginar que se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Pai é um rei, e Jesus é o Rei dos reis. Então, se eu sou parente dele, se eu sou irmão de Cristo, se eu sou filho do Pai, naturalmente eu também recebo, você também recebe esse título de reis. A própria palavra fala que nós somos considerados sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade, raça eleita, que Ele nos predestinou nele mesmo antes que o mundo existisse. Então você é um rei, você é uma rainha perante Deus. Efésios 2 vai dizer que Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes, para governar com Ele. Estamos convidados a assentar-nos com Cristo nas regiões celestiais, por intermédio da nossa oração, da nossa intencionalidade como igreja, da nossa compreensão do propósito, do plano de Deus, e nós sermos enquadrados como reis de Deus. E quando isso é entregue ao teu coração, o que isso te ministra? Que você recebeu autoridade, e você recebeu alguma autonomia, e você recebe um tratamento diferenciado, um povo peculiar de Deus, zeloso de boas obras, um particular tesouro de Deus. Ele mostra a diferença entre o que serve e o que não serve. Então nós somos tidos por Deus assim. Se somos reis de Deus, logo nós temos uma coroa. Todo rei tem uma coroa. Todo vencedor tem uma coroa. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, não é verdade? Se somos mais do que vencedores, então nós conseguimos vencer. Eu não sei se vou encontrar facilmente, mas acho que é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, achei fácil. Diz assim: todo atleta em tudo se domina. Os atletas, quando vão lutar ou quando vão jogar, eles entram numa semana de concentração para aquela grande final, para aquele grande jogo. E aí quando eles fazem isso, eles fazem porque eles têm em vista
alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, a coroa que alguém ganhou nas Olimpíadas passadas, provavelmente já perdeu o seu brilho, já começa a se depreciar, já começa a se destruir, porque é corruptível, é algo da terra. Nós, porém, a semelhança desses atletas que lutam e vencem, como Paulo disse, luto não como sem meta, corro não como sem meta, desfiro golpes, não como quem desfere ao ar, mas esmurro o meu próprio corpo para o reduzir à escravidão, à servidão de Cristo, para que eu mesmo não seja desqualificado. Todo atleta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós para alcançar uma incorruptível. Uma coroa que a traça não consome, a ferrugem não corrói e o ladrão não mina, não rouba. Aos pastores, por exemplo, o apóstolo Pedro vai dizer ali em 1 Pedro, recomendando aos pastores que não viessem a dominar sobre o rebanho de Deus, como se fossem verdadeiros tiranos ou déspotas, mas que cuidassem do rebanho com amor, porque na verdade foram postos para demonstrar o carinho de Deus para com o rebanho, não ao contrário, para se beneficiar do rebanho. Ele diz, façam isso. Ora, logo, 1 Pedro 5,4, logo que o supremo pastor, ou seja, que o pastor dos pastores se manifestar, vocês receberão uma imarcessível coroa de glória da vida. O que é a coroa imarcessível? É o que não murcha. A coroa que Deus tem para nós, como sua realeza, ela não murcha. E você já tem ela já é sua, já está sob os seus cuidados a coroa da vida. Porque o apóstolo Paulo, quando está se despedindo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa de justiça, avança filho, a coroa de justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. A sua coroa já está guardada. Você já tem uma coroa. Você já tem uma coroa. Então você já é para Deus sacerdócio real. Você já é realeza. Você não vai ser realeza, você é. Talvez você não esteja ali em pleno exercício da realeza, às vezes nem sinaliza ser da nobreza, nem perceba que você faz parte da família real, mas o Senhor já confeccionou uma coroa para você, e essa coroa dá trabalho de fazer. As coisas com Deus são tão avantajadas. A Bíblia diz que nós devemos ter a confiança, conservar, guardar a confiança, porque nela nós temos grande e avultado galardão, ou seja, um galardão exagerado. Se nós simplesmente confiarmos, já temos avultado galardão. Ou seja, você nem precisa fazer o que eu fiz, abnegar praticamente tua vida para servir a Deus, para que tenha alguma coisa. Só de confiar você já tem um avultado. Você já é mais trilionário do que qualquer um foi um dia, só porque você se deu o desplante de confiar em Deus. É bom isso, né? Só em confiar em Deus, Deus já faz de você realeza. Um grande avultado galardão já preparou para você, uma riqueza inestimável, um tesouro de grande valor, uma pedra preciosíssima, Ele já preparou para você. E você precisa agir em consonância a isso. Você precisa entender que tem algo de muito valor que te foi entregue. Talvez você ainda não haja como deveria agir como quem já pertence à realeza, mas você já poderia começar a passar por um curso preparatório e começar a exercitar a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. O que é a fé?
A fé é a certeza das coisas que não são como se já fossem. É a prova daquilo que não é. É o firme fundamento daquilo que se espera. A fé é isso. Você espera que vai ser redimido, você espera que seu corpo será glorificado, você espera que Cristo vai se manifestar sobre as nuvens do céu, como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Você sabe que teu nome está escrito no livro da vida. Você espera que quando for o último dia de vida, ou quando o Senhor vier nos arrebatar, você vai subir ao céu ao encontro dele nos ares. Você sabe que o nosso Salvador vem do céu, de onde também aguardamos a nossa pátria celestial, a Nova Jerusalém. E você sabe que quando ele se manifestar, você vai subir e o seu corpo abatido vai ser glorificado para ser conforme o corpo glorioso dele. Isso você sabe porque você tem a fé. Porque talvez você ainda não exerça a realeza de Deus aqui nessa terra, ou está exercendo em parte, porque está no tal curso preparatório, mas quando você chegar lá, as ruas que te esperam são de ouro. A Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada, adereçada como uma noiva, ela é de ouro. Há um céu para você, você é realeza. As coisas de Deus são tão aceleradas, tão rápidas, tão intensas, tão fortes, que veja, Deus tinha uma promessa na vida de Davi, tinha ou não tinha? Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei, Deus nem esperou o rei que estava no posto cair. Deus já levantou a liderança que vai governar amanhã. Deus já sabe, toda a autoridade é constituída por Deus. Hoje, a maior nação do globo terrestre, do maior poder econômico e bélico, teve uma transição de poder. A coroa saiu de uma cabeça e foi para outra. Não literalmente, porque lá não é uma monarquia, mas você entende o que eu estou dizendo? A faixa presidencial passou, a cadeira presidencial passou para Joe Biden. Hoje, Deus já faz essas coisas antes. Ele já remove reis e estabelece reis. Ele não é pego por surpresa, a vontade popular não surpreende, ele não faz pesquisa e diz, acho que vai dar 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Ele sabe exatamente como as coisas vão ser. Que antes que houvesse dia, ele é, e não há ninguém que possa fazer impedir as obras das mãos dele. Deus nunca é pego de surpresa. Se você quer saber o que está no futuro, ele já sabe, ele já foi para lá e voltou. Ele disse, eu já estou aqui esperando vocês chegarem. Ele já sabe de tudo. Então o nosso Deus faz as coisas de uma forma tão rápida que, quando ele manda Samuel na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir Davi, e aí Jessé vai trazendo os outros filhos, fala, não é esse, não é esse, não é esse, até acho que é bonito, pode ser, mas o Espírito fala, tu vês como vê o homem, eu vejo o coração, não é esse, não tem mais nenhum filho, tem um lá, então manda chamar, qual é o nome dele? É Davi, e era gentil, de gentil, semblante, aspecto, singelo, menino, na casa dos 16, vem entrando o pastorzinho de ovelhas, o que não era nada, o que não era ninguém, aparece, e o Senhor diz no coração de Samuel, você é rei. Deus está dizendo para você, igreja, você é rainha. Você olha para si e diz, não é possível, que eu sou só um pastor de ovelhas, que eu sou só isso. Mas se o Senhor disse, você é rainha, quem é você para questionar se a unção vai descer na tua cabeça aqui agora? Ele te unge. É assim que se separa os reis, com unção. O Samuel faz uma unção profética, sem o rei Saul saber, porque Deus é quem está constituindo, é Deus que levanta reis e remove reis, que muda os tempos e as estações, que conhece o profundo, oculto e escondido, e o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então ele diz, unge. Ô Davi, vamos dizer, não vou dizer assim, mas vou dizer só para você entender como o pão que o capeta amassou. É que Deus deu graça e não deixou o capeta pisar o pão dele, mas foi difícil. E em determinado momento ele está na batalha. Veja, ungido, está na batalha. Saul veio contra ele, os filisteus vêm contra ele. Saul, o próprio rei, está vindo contra ele.
está no campo de batalha, está tudo acontecendo, lutando. O inimigo dele foi morto, não foi nem ele que matou. Ele está no campo de batalha, e ali, sem nenhuma cerimônia, sem nada preparado, as outras tribos de Israel se chegam a ele ali, imediatamente no campo de batalha, e dizem: teu inimigo foi derrotado, Deus te escolheu, não foi de hoje. Saul era vivo quando Deus te escolheu, e vai ser aqui mesmo. Todos nós queremos te coroar. Coroaram Davi no campo de batalha. Davi não foi chamado num palácio para ser coroado. O que Deus está dizendo: é em dias como esse que eu te coroo. São dias como esse que eu ponho coroas na tua cabeça. São dias como esses, é em tempo como esse que Ele coloca uma coroa na nossa cabeça, que Ele unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda, disse Davi. Tu unges a minha cabeça. Gente, que unção, que presença. Entenda que hoje algo diferente está acontecendo. Hoje é um dia especial para os homens, também o é para Deus. Talvez hoje uma nação inteira está se perguntando como será. Deus já diz: eu já sei como vai ser. Eu já ungi vocês, eu já separei a minha realeza, eu já separei os meus reis. Vocês são comprados com bom preço. Vocês foram comprados com sangue carmesim, para virem de todas as tribos, povos e nações, e para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdócio. Reino e sacerdócio. Deus tem um reino na terra, não tem? Então Deus precisa dos seus reis. A Bíblia diz: venha o teu reino. Então Deus está implantando reis, Deus está estabelecendo reis, tetrarcas estão sendo estabelecidos, imperadores estão sendo estabelecidos, faraós estão sendo estabelecidos. Deus está estabelecendo seus Melquisedeques, Deus está espalhando as suas autoridades, Deus está espalhando o seu corpo diretivo. Você está imbuído de autoridade nessa hora. Aleluia! É tempo de viver, é tempo de sobreviver, porque as aflições deste tempo presente, talvez se Paulo estivesse vivo hoje, ele teria escrito esse texto aqui, que eu estou recitando, como ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano 17, ele vai dizer a partir dali, que se essa casa terrestre se desfizer, que esse tabernáculo terrestre, ele vai sofrendo, mas mais para frente ele vai dizer, que as aflições deste tempo presente, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe, tem uma coisa que eu preciso te dizer, a palavra glória em hebraico é kabod, e essa mesma palavra pode ser traduzida por uma diferença fonética ínfima, insignificante, como peso. Em alguns textos da Bíblia vai dizer o peso da tua glória, porque a glória é pesada, a glória pesa. A visão de Ezequiel, sempre falo para vocês, no capítulo 1 mostra a visão da glória de Deus como se fosse uma verdadeira máquina gigantesca, que se compara, alguns estudiosos, o Dr. Shedd vai dizer que parece um virabrequim subindo, virando e subindo a glória. As rodas com olhos, os serafins com 6 asas, trabalhando todos juntos para mobilizar a glória, porque ela é extremamente pesada. Quando Deus põe uma coroa na cabeça de alguém, essa pessoa sente o peso da glória, apertando, pressionando a sua cabeça. Alguém já pôs alguma coisa pesada na cabeça, já carregou lata na cabeça? Alguém? Homem já enchendo laje, algumas mulheres também.
ajudando seus esposos, suas famílias, carregando água. Você fica com o pescoço duro. Deus colocou um negócio pesado na tua cabeça. Sinta a responsabilidade. Sinta a responsabilidade. Cuidado como que você vira essa cabeça, meu filho, minha filha. Cuidado com os solavancos da vida. Cuidado, porque um rei não compete a um rei por causa da sua postura, por causa do seu peitoral de urim tumim, por causa da sua vestimenta de linho finíssimo, por causa da mitra limpa, do turbante que amarra, depois a coroa que vem, da sua sapatilha, do seu cetro de equidade na sua mão. Não compete a um rei sair dando pinote por aí, dando cavalo de pau por aí. Um rei não se porta como um plebeu. O rei não anda como qualquer. O rei tem postura. O rei tem decoro. O rei tem porte. Você é um rei. Você é uma rainha. O diabo vê isso. Ele sabe disso. Ele vê seu aparato. Ele vê sua vestimenta. Veja, quando o sumo sacerdote Josué, que não é o Josué que entrou na terra prometida depois de Moisés, o sucessor, é o sumo sacerdote Josué, contemporâneo a Zacarias, são restauradores de Deus. Quando ele aparece na visão de Zacarias capítulo 4, ele está com as suas roupas rasgadas, com as suas vestes rasgadas. Ele está de um jeito deplorável. Vou ler para você aqui, olha só, Zacarias, capítulo, eu falei 4, né? Mas é o 3:1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Promotor de acusação, Satanás estava lá, porque o diabo nos acusa, segundo diz Colossenses capítulo 2, nas ordenanças de Deus. Ele lê a lei e nos acusa nela, para ter legalidade. O promotor, para condenar o criminoso, ele precisa entender o que está escrito na lei. Ele fala consoante a lei. É ali que você é um infrator e assim ele te condena. Mas nós temos um advogado para com Deus. Alguém sabe o nome dele? Meus filhinhos, não pequeis, 1 João capítulo 2 versículo 1, mas se pecar, temos um advogado para com Deus, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse Jesus é maravilhoso. E aqui ele se faz presente, ele aparece numa teofania, numa aparição, que é um anjo com A maiúsculo. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Esse, não é esse Josué é um tição tirado do fogo. Eu não escolhi ele a dedo, eu não coloquei minha tenaz e disse eu quero essa. Deus te escolheu, assim como escolheu Davi. Deus escolhe o rei que ele quer. Ele diz no Salmo 89 verso 20, não é você que escolhe, é ele. Não é uma democracia, ele que escolhe, é uma teocracia. Disse: achei Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Eu achei, não foi vocês que acharam, fui eu que pesquisei, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem assim o adorem, em espírito e em verdade. Ele procura. Se você, na sua humildade, na sua singeleza, dispor teu coração para buscar o Senhor, Ele vai te achar. E sabe o que distingue um rei de outros? Os reis levantados pelo Senhor são pessoas que têm uma vida de humildade, porque precisa saber carregar o peso da glória. Não é qualquer Zé Mané que sai pondo na cabeça. Tem gente que basta uma pequenininha honra para o cara se desgraçar. A soberba precede a ruína, a humildade precede a honra. Achei Davi, ele diz. Ele, quando trouxe Jesus à terra, disse que todos os anjos deviam adorá-lo, disse que os homens deviam se arrepender. Arrependei-vos, pois, por quê? Porque chegou a vocês o reino de Deus. Chegou a vocês alguém que reina. A parábola, inclusive, diz
a respeito de um rei que vai viajar e deixa a sua vinha aos cuidados dos seus servos. Daqui a um pouco ele manda alguém, aqueles que estavam cuidando se apropriam da vinha e matam os enviados. Ele disse: estão matando meus enviados, meu Deus, aquela vinha é minha, vou mandar meu filho, quem sabe vendo meu filho eles vão se arrepender. Mataram o filho, porque são pessoas rebeldes, são insurgentes, são pessoas más, ruins, que resistem à realeza, que resistem ao domínio, que resistem ao senhorio, que resistem à soberania, que resistem a Ele, ao Deus, ao poderoso. Então ele disse: vou eu mesmo, e vou destruir, vou matar, e vou tomar posse da minha vinha. Entenda que Ele ser rei sobre nós, é porque Ele está vindicando o direito sobre a vinha. Você tem duas opções: ou resiste à realeza, ou faz parte dela. Ou você é do reino, ou você é das trevas. Ou você é de Cristo, ou você é do demônio. É assim que é. Não tem relativismo. Há um caminho, o caminho, singularidade, a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Perdeu uma oportunidade de glorificar e aplaudir. Ganhou ela de novo. Aleluia! Satanás estava à mão direita. Josué estava trajado, versículo 3, de vestes sujas. Estava diante do anjo com A maiúsculo. Quem é o anjo com A maiúsculo? Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Este quem tomou a palavra, o anjo com A maiúsculo: tirai-lhe as vestes sujas. A primeira coisa que o rei Jesus faz é dignificar você. O diabo foi destituído. Ele era um querubim protetor da guarda do jardim de Deus. Mas ele cobiçou o trono de Deus, disse: subirei, serei semelhante ao Altíssimo, no trono de Deus me assentarei. Ele cobiçou a cadeira, ele cobiçou a realeza, ele cobiçou o trono, o senhorio, a coroa que pertence a Deus. Ele achou que era fácil, se precipitou no seu coração. Deus o extirpou do céu, e com a sua cauda, com a sua rebelião, um anjo criou cauda, arrastou uma terça parte de todos os anjos que tinham no céu, engodou, seduziu, encantou, porque ele era muito bonito. Paulo diz que teme que assim como a serpente enganou a Eva, assim nós também possamos ser enganados na sua sutileza, no seu jeito ardiloso. Por isso devemos estar vigiantes. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não podemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo. Quando queremos ser muito robuscados, muito sofisticados, nós estamos querendo uma coisa que o diabo quer sempre. Ele sempre quis ser, sempre quis aparecer, nunca esteve contente com o que era, e ele não era pouca monta. Querubim da guarda do jardim de Deus, andava em cima de pedras afogueadas. No dia em que ele foi criado, foram criados engastes. Sabe o que são engastes? É aquele negócio que faz com o ferro, com o ouro, para segurar diamante. Alguns traduzem isso como um aro de tamborim. Por isso alguns dizem que o diabo foi criado no dia em que foi criado o louvor. Essas pedras preciosas foram criadas no dia em que ele foi criado, já era o motivo dele se agraciar, dele ser feliz, mas ele cobiçou, ele se precipitou no seu coração. Ele cobiçou o ouro, ele cobiçou o diamante, ele cobiçou a prata, a glória, o senhorio, a majestade. Caiu, foi pervertido, foi lançado por terra como escândalo. É por isso que ele olha para mim, para você, e ele quer te destruir. É simplesmente recalque, é inveja. Ele te odeia porque você hoje ocupa a posição que um dia talvez ele poderia ter ocupado. A Bíblia diz em Tiago que quando Deus nos fez como sua criatura, nos fez como a primícia da criatura, é dor de cotovelo que ele sente. É isso. Ele é um invejoso.
que nós temos em Deus, o que nós temos no nosso Pai, o que nós temos em Cristo, aborrece muito Satanás. E o anjo do Senhor, a primeira coisa que ele faz é restaurar a posição de Josué, e diz assim para os que estavam do lado dele: tirai-lhe essas roupas sujas, eis que tenho feito que passe de ti, Josué, a tua iniquidade. Só pode ser Jesus, porque um anjo não pode passar uma iniquidade do homem, mas Jesus com o seu sangue? Quem lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tornarão elas mais alvas do que a neve, branquejando as vestiduras. Faço que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse-lhe: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, honra. Puseram-lhe, pois, um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor Jesus estava lá. Protestou a Josué e disse: agora é contigo que eu falo, não mais com aquele diabo sem vergonha. Assim diz o Senhor: se andares dos meus caminhos, observares os meus preceitos, tu também julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso, porque você é sacerdócio real entre estes que estão aqui, que se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, de portento, homens importantes. Eis que farei vir o meu servo renovo. Aleluia, está falando de Jesus. Aleluia. Quem já andou com muita grana na rua? Alguma vez na vida, não vou dizer hoje. Quem já andou? Ficou com medo? Andou com algo caro? Quem estava num lugar que falou: meu Deus, se olharem para mim, perceber que eu estou com isso aqui, eu estou na roça? Quem já? Que sensação que é, né? Você quer ficar invisível, não quer? Se me ver, vão me roubar. É difícil esconder essa coroa que você carrega na cabeça. É embaçado. É embaçado esconder quem você é. Não dá não. Eles te veem. O tempo todo eles te veem. O tempo todo eles cobiçam ser você. O tempo todo eles cobiçam ter o que você tem, ser o que você é. O tempo todo. Você tem coroa. Você tem coroa, e ninguém vai poder tirar a tua coroa. Ninguém vai roubar aquilo que Deus principiou na tua vida. O diabo não tem esse poder. O diabo não tem essa autoridade. Você não vai permitir. Você não vai permitir a mulher adúltera roubar tua coroa. Você não vai permitir uma mentira roubar tua coroa. Você não vai permitir que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora. Em outras palavras, estou a caminho. Em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem, para que ninguém o distraia e roube sua coroa. Saiba que o diabo não vai roubar tua coroa pela frente. Ele vai te distrair. A ocasião faz o ladrão. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. Ele quer roubar a tua coroa, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua fé, ele quer te desesperar, ele quer te desestruturar, ele quer te descabelar. Mas você já está com o turbante na cabeça? Você já está com a coroa na cabeça? Não deixa. Amplia a tua visão. Amplia a tua visão. Tua percepção. Olha que tempos que estamos vivendo. Uma enfermidade que dá dor no olho. Pessoas, às vezes, alguns não conseguem ficar com o olho aberto. Uma enfermidade que tira o cheiro, que tira o paladar, para que percamos sentidos, para que sejamos leprosos, para que haja ausência de sentidos. O inimigo quer tirar seus sentidos para tomar tua coroa. É uma alegoria que eu estou fazendo aqui, mas ela é aplicável, porque sabemos que as enfermidades também têm origens espirituais. Então nós devemos vigiar. Vigiai e orai para que ninguém tome a tua coroa.
Irmãos, como eu queria poder que vocês vissem o que eu vi. Eu oro ao Senhor que em nome de Jesus Ele mostre para vocês. Eu nunca vi um negócio daquele, contornada, bonita, brilhante, reluzente. Tento encontrar palavras. Imagine você, várias pedrinhas cravejadas, nada, nenhuma delas é strass que fala, nenhuma delas é um enfeite barato. Foi extraído da natureza, foi levado para o processo de lapidação, foi encravado num entalhe perfeito, não cai, está lá. Foi colocado centenas e centenas de pedrinhas que estão fazendo a coroa de vocês brilhar. Há uma grande inveja, um grande desejo de vocês perderem. É inestimável o valor. Se vocês quiserem saber, nenhum rei da terra jamais se vestiu, nem Salomão se vestiu com tanta glória. São as coisas que Deus tem preparado para nós, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem jamais subiu ao coração humano. Mas você fala: pastor, como que você vai falar essas coisas que se nenhum olho viu? No versículo seguinte diz: mas Deus nos revelou. Ninguém viu, mas Deus revela. Deus me revelou. Deus disse: a palavra hoje é coroa. Avise o meu povo que eles têm comigo um crédito. Avise o meu povo que eles têm comigo uma coroa. Existem teologias desgraçadas querendo te colocar para baixo, tentando fazer de você um miserável desgraçado que não pode herdar. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome o que é teu. Já tem coisa tua, Deus já depositou na tua conta. É que você não sabe a senha ainda, mas já é teu. Talvez ainda você é tutelado, você ainda não tem idade para ir ao banco e sacar. Você é tutelado por alguém, mas logo você vai poder sacar. Deus tem riquezas para nós. Ele é dono do ouro, é dono da prata. Suscite isso, acredite nisso. Não é triunfalismo barato, é a Bíblia, é a palavra, é real. Se você está passando por privações e tem um Deus tão rico quanto esse, que a Bíblia diz, segundo está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, que Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Ele se fez pobre para que enriquecêssemos. Ele está te fazendo rico, Ele está te enriquecendo. O que acontece nessa terra é reflexo do que já é lá na glória. Quanto mais tempo você vive nessa terra, mais reflete aquilo que já é tido por realizado naquela glória. Vai vivendo e vai vivendo. Vai vivendo e coisas vão se manifestando. Vai vivendo e essa riqueza vai vindo. Cada tempo que vai passando, vai ficando mais sólido, mais real, mais palpável, mais duradouro. Uma riqueza incorruptível, uma riqueza incomparável. Estou a caminho, em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem, para que ninguém o distraia e roube sua coroa. Há alguns aqui, a coroa já estava caindo. Foi um salto que você deu, foi algo que você fez que não condizia com a tua realeza. Não me engano, eu ouvi dizer esses dias, faz um tempo, acabei de me lembrar, que um príncipe aí, pastora, parece que abdicou de alguma coisa assim, não foi? Foi, né? Para casar com uma moça, não foi? Ele abdicou da sua realeza. Não sei se foi por causa dela que ele casou, que abdicou porque falou: não quero mais essa vida para mim. Ele abdicou da realeza. Se eu não me engano, o pai da Elizabeth abdicou também. Aliás, não o pai, o tio dela abdicou. O tio abdicou. E aí o pai dela que virou rei, e ela virou rainha, e ela não morre. Ela está para sempre ali, né? Que bom que o tio abdicou. Caiu sobre ela.
Alguém abdicou, caiu sobre você. Vai abdicar? Vai? Vai passar o bastão para outro? Está pesado para mim essa vida de realeza. Mefibosete, chegou o carro do rei aí. Sobe no carro, porque hoje você vai comer na mesa do rei. Você está sendo restituído. Se alguém roubou tua coroa, se um prazer carnal, que você caiu num engodo, se você fez algo que você se envergonha hoje, que fez com que a unção de Deus saísse da tua vida, Deus está te dizendo: estou te restituindo hoje. Estou te restituindo hoje. Estou restituindo hoje. Deus está restituindo vocês. A posição que o diabo quis roubar, senta de novo no trono que é teu, que Ele preparou para você. Toma a tua coroa, alinha ela na tua cabeça, olha no espelho, diz: é assim, é desse jeito que põe. Alinha a frente dela, combina com você. Alguém pode dizer combina com você? Fale para alguém, combina com você. Se ele for um homem, chame príncipe. Se ela for uma mulher, fala princesa de Deus, realeza de Deus, nobreza de Deus. Vocês são príncipes de Deus, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, raça eleita, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, noiva de Cristo, ataviada, adereçada, embelezada, adornada. Deus te vestiu de linho finíssimo. Linho fino são as obras de justiça dos santos. Não deixa ninguém te tirar do lugar que Deus te pôs. Ele está cobiçando o teu lugar, está desejando a tua queda, dizendo: eu não vou cair não, porque o Senhor me sustenta. Hoje eu agradeci a Deus por isso. Eu falei: Senhor, quero te agradecer porque o Senhor me deu um espírito diferente. O Senhor não deixa eu cair. O Senhor não deixa. Hoje eu falava para um moço que tão piedoso, tão cheio de fé, que foi submetido a uma frustração e agora está um pouquinho bagunçado, sabe? A mente dele parece que bagunçou um pouquinho. E eu falei para você, a sua sina é o Salmo 73. Vou ler para você. Sem dúvida Deus é bom, bom para os bons, bom para os de bom coração, mas quase o deixei escapar, quase deixei de ver sua bondade, porque eu estava olhando para o outro lado, estava distraído, observando as pessoas que alcançaram o topo, estava invejando os ímpios que tinham sucesso, que não têm com que se preocupar e nenhum problema para resolver. Pretensiosos e arrogantes vestem-se com os insultos da última moda, mimados e fartos, enfeitam-se com as tiaras da tolice, eles zombam, usam palavras que ferem, utilizando-as também para intimidar, estão cheios de vazio, perturbando a paz com tagarelice, e o povo os escuta. Você acredita? Como cachorrinhos sedentos lambem as palavras deles. O que está acontecendo? Deus saiu para o almoço? Volta logo. Os ímpios estão com tudo, alcançam o sucesso e ajuntam riquezas. Perdi tempo jogando e conforme as regras, e o que eu ganhei com isso? Um vendaval de má sorte, foi isso, um tapa na cara toda vez que eu saía pela porta. Se eu tivesse contado as minhas mentiras, teria traído teus filhos queridos, Deus. Quando tentei compreender tudo que consegui, foi uma dor de cabeça, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios, daqueles lá, a estrada escorregadia em que os
impuseste, que termina com a colisão contra o muro das desilusões, num piscar de olhos o desastre, uma curva cega na escuridão, e será o pesadelo. Acordamos, esfregamos os olhos e nada, não há nada para eles, nunca houve. Eu estava sufocado e triste, consumido pela inveja, mas fui um completo ignorante, um sonso diante de ti. Ainda estou em tua presença, mas agora pegaste a minha mão, sábia e amavelmente me conduzis e me abençoas. Tu és tudo que desejo no céu e tudo que desejo na terra, meu Deus. Jesus, minha pele perde a firmeza e meus ossos ficam fracos, mas o Eterno é firme como rocha e é fiel. Vejam, os que o abandonaram estão em declínio, os desertores não terão outra chance, mas para mim, estar na presença de Deus é inigualável. Fiz do Eterno, o Senhor, a minha casa. Oh Deus, cantarei ao mundo o que tu fazes. Aleluia, levante-se. Você tem uma coroa imarcessível. Totalmente teu.